Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja muito bem com vocês, assim como com os vossos familiares. Espero que tudo esteja muito bem na vida de todos. Bom, vamos falar do módulo 38, verbo, tempo simples do indicativo. Então nós vamos fazer um resumão aqui de tudo relacionado a verbos. Nós vamos falar dos tempos, modos, vamos falar de desinências, nós vamos falar dos tipos de verbos que nós temos. Tem bastante coisa para falar nesse capítulo, pessoal. Vamos lá. Bom, primeiramente aqui nós vamos falar do significado, né? O que cada verbo representa. Há muito se falava que o verbo ele era ou de ação, ou um verbo de estado, ou de fenômeno natural. Mas hoje nós também nós podemos presenciar que o verbo ele é tido em seu significado, né? Como processo, né? O processo que afeta o sujeito. Então, por exemplo, o elevador ele não pratica uma ação, né? Mas o que ele faz? Ele é o agente da ação, né? Olha aqui nesse exemplo. Processo, ou seja, o que ele faz? O elevador não é o agente da ação de descer, é um sujeito submetido, né? A um processo. Não provocado por ele. Mas, de forma geral, o verbo ele continua, né, praticando uma ação do agente, descia as escadas. Quem desceu? Eu. O estado, né, Aurélio, Dibinho e eu éramos. Ah, João é bonito, João está doente. Então, ele indica estados. E os fenômenos naturais, né, os verbos que indicam esses fenômenos, como chover, trovejar, anoitecer e tudo mais, né? Bom, vamos dar continuidade. As desinências, para quem não se lembra, uma desinência é logo aquele formato que vem depois do radical, tá? Vamos ver então como que onde nós vamos achar. Lá para frente tem uns exemplos melhores, mas vamos só ler o que são as desinências, né? São formas que se juntam ao radical, parte que encerra o significado de uma palavra para indicar suas flexões. Que flexões são essas, pessoal? Flexões do quê? Flexões de modo, flexões de pessoa, flexões de plural e singular, né? De número. Então, vamos lá. As desinências que se juntam ao nome, indicando as flexões de gênero e número, são as desinências nominais. Por quê? Em palavras de cunho nominal. Então, por exemplo, um substantivo, um adjetivo, nós vamos ver o quê? Que ela sofre a flexão de gênero, tem flexão de número, né? Existe também a flexão de grau, mas esses são mais os adjetivos, né? As desinências que se unem ao verbo são as desinências verbais. Aí elas vão. Quais são as flexões? Modo, tempo, número, pessoa e tudo mais, tá bom? Bom, aí vamos ver aqui alguns exemplinhos. No 2. Quanto à forma, critério morfológico, os verbos flexionam-se para exprimir categorias de voz, tempo, aspecto, modo, né? Então, o verbo é a única classe de palavra que possui desinências para indicar tempo. Tá? Quais são esses tempos? Passado, pretérito, presente e futuro. Né? Vamos dar continuidade aqui. O aspecto verbal indica os graus de desenvolvimento da ação, do processo, do estado, concebidos em seu início, sua duração ou conclusão. Então vamos lá. Vamos aos exemplos. Naquela noite a coisa começou. Olha só, a ação de iniciar. Naquela noite a coisa azedava. Olha, durante, né? De duração. Naquela noite a coisa azedou. Opa, concluiu, né? Concluímos o fato aí. Bom, aí pessoal, vamos dar continuidade aqui. Os verbos, como vocês sabem, né? Eles têm 3 modos, né? O primeiro é o indicativo, que ele expressa a certeza do falante, um fato, né? Aí depois nós temos o subjuntivo, que indica uma posição de incerteza, possibilidade. E o imperativo, ele tem 3 situações aí. Ele pode dar uma sugestão, ele sugere, dependendo, né, a polidez ao qual ele é aplicado. Pode ser um pedido ou pode ser uma ordem, uma coisa mais
é, causa um impacto maior, né? Bom, então, pessoal, eu vou parar por aqui e eu já começo a próxima aula falando de algumas desinências, falando também de algumas terminações dos verbos aí que vão estar indicando várias situações, né? As flexões do verbo, como disse a vocês. Mas aí a gente já volta à aula, tá bom?